Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje de cidadania e vamos falar sobre o desemprego. Aula passada nós falamos, a respeito da pobreza, quantas pessoas vivem em situação de miséria no Brasil e no mundo, Quantas pessoas não têm a oportunidade de ter alimentação, moradia, os direitos básicos da vida. E hoje nós vamos falar a respeito do desemprego. O desemprego, ele é uma realidade. Nesses tempos de pandemia, onde as empresas ficaram fechadas durante quase 3 meses, muitas delas acabaram indo à falência e isso causa muito desemprego. Por quê? Porque a empresa vai cortar custos para continuar, porque ela não vai ter condição de pagar os funcionários se ela não está recebendo dinheiro. E isso causa o quê? Desemprego. A empresa começa a demitir pessoas e essas pessoas elas vão ficar sem trabalho, sem renda. E como é que elas vão manter a sua família? E aí isso afeta não somente a economia familiar, mas afeta a economia do Brasil, porque as pessoas que ficam desempregadas ficam sem ter condição de sustentar suas famílias, necessitando de ajuda financeira do governo, como esse auxílio que o governo está dando para as pessoas manter as suas casas nesse período de pandemia. O que é importante para que o desemprego diminua? A educação, investimento em educação, nas escolas, nas universidades, em cursos preparatórios, porque muitas vezes tem uma vaga de emprego numa empresa, só que não tem pessoas qualificadas para aquele cargo. E aí acaba que aquelas vagas que são mais comuns, por exemplo, vendedor, atendente, que não precisa de tanto curso, tanta qualificação, acaba sendo vagas mais concorridas. Muitas pessoas têm que fazer seleções para ficar com essas vagas de emprego. Mas quando nós nos qualificamos, nos preparamos para o mercado de trabalho, existe oportunidade. Quando sabemos uma segunda língua, é muito importante aprender o inglês, o espanhol principalmente, essas duas línguas, e principalmente o inglês para quê? Para que você possa estar preparado para o mercado de trabalho e o desemprego não venha a ser uma realidade. Então o governo ele precisa investir em educação e o cidadão ter uma consciência que ele precisa se preparar para o mercado de trabalho para evitar o desemprego. Também é muito importante conscientizar as pessoas a respeito do empreendedorismo. Nós temos muitos profissionais autônomos que mantêm as suas famílias com aquela renda do cachorro quente, da batatinha, o carro do chus, que passa o carro do ovo. São o que? São profissionais autônomos que trabalham para si mesmos, para sustentar suas famílias. Então o problema do desemprego ele é um problema nacional, ele é uma coisa que não afeta somente a família, mas afeta toda a comunidade, certo? Aqui no texto de vocês, na página 42, eu gostaria já de dividir o lado A, quem vai ler é as meninas, e o lado B, os meninos. No lado B, fala alguns tipos de emprego. Tem o trabalho doméstico, são aquelas pessoas que trabalham nas casas, faxina, diaristas, são pessoas que trabalham no lar, jardineiro. Tem os trabalhos urbanos, que são os trabalhos de cidades, por exemplo, esses vendedorzinhos ambulantes, que ficam muitas vezes na frente de uma farmácia, na frente de um hospital, na frente de uma grande empresa, vendendo pratinho. Tudo isso são trabalhos urbanos. Tem o trabalho rural, também, que são aqueles trabalhos que é feito lá no campo. Por exemplo, no interior é muito comum as pessoas trabalhar fazendo cercas, nos terrenos, trabalhar um dia, tem um dono de um terreno muito grande, de uma fazenda, aí ele contrata as pessoas para naquele dia, para capinar, para plantar, para fazer esse tipo de serviço, tirar leite de vaca. Então são trabalhos rurais. Tem o trabalho autônomo, que eu já falei, que é essas pessoas, esses profissionais que criam o seu próprio negócio e vendem para si mesmo, com lucro para si mesmo, são pequenos negócios. Tem o trabalho formal, que é aquele que é de carteira assinada, que tem todos os direitos reconhecidos pela CLT, que são as leis trabalhistas. Tem o trabalho informal, que é quando você trabalha para uma empresa, mas sua carteira não é assinada. Então você trabalha para aquela empresa, só que é informal, certo? E tem o trabalho voluntário, que é quando você não ganha para fazer. Por exemplo, quem trabalha em ONG, igrejas, que são organizações e instituições sem fins lucrativos. Trabalha, mas você não recebe, é voluntário,
certo? Então, todas essas formas de trabalho são honradas, todas essas formas de trabalho devem ser respeitadas. Nós temos o dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, e nós devemos sim honrar os trabalhadores e também lutar por oportunidades de emprego, né? Quando vocês crescerem, que forem empresários, pense assim: eu vou dar o máximo de oportunidade para que as famílias possam se manter através do seu trabalho, tá certo? Vamos realizar agora a atividade da página 43 e 44, que fala sobre o desemprego. Na primeira questão, de acordo com o texto, escreva o que você entendeu sobre desemprego. O que é o desemprego? Você vai escrever a sua opinião. Na sua opinião, como o trabalhador deve se preparar para não ficar desempregado? O que é importante? Né? Foi o que eu falei, a qualificação, se preparar, fazer curso, aprender uma nova língua, que aí sempre vai ter oportunidades para você. Converse com seus familiares e procure descobrir as causas do desemprego nos dias atuais. Aí você vai conversar com a sua família. Mãe, por que você acha que tem tantas pessoas desempregadas? E vai escrever, tá bom? Aí reflita que tem uma placa de greve geral. O que os governantes devem fazer para diminuir o desemprego? Aí você vai falar, né? E aí você vai fazer essas questões da página 43 e 44, com base no que eu falei e na leitura do texto. Agora é com vocês. Um beijo, tchau, tchau.